Aqui, né, a gente entra na parte final já. Está acabando. Que triste. De monitoramento, controle e encerramento do projeto. Aqui não é nenhuma novidade diferente do que a gente falou até agora, né? Desde a etapa de planejamento, a gente vem falando sobre a importância da dedicação no projeto, a importância de estabelecer responsáveis no projeto. Sabemos, já aprendemos também que ninguém faz nada sozinho, então a gente tem que distribuir responsabilidades, né? Tem que fazer uma matriz RAS. A gente tem que fazer um monitoramento para a gente recalcular a rota se necessário, né? Ter uma matriz de risco para identificar isso com antecedência, para pensar em soluções com antecedência, para evitar esses riscos, para evitar desperdício, para evitar que impacte no nosso prazo e no nosso orçamento. Lembrando, até fazendo parênteses quanto a isso, sabendo então, mais uma vez, né, lembrando que o nosso projeto, ele é sempre composto por objetivo, prazo e orçamento. Se eu não faço uma matriz de risco, se eu não faço um monitoramento, eu aumento, assim, absurdamente a chance do meu prazo e do meu orçamento furar, tá? Porque se eu tenho um risco que eu não calculei, se eu não tenho uma estratégia, um planejamento, né, um plano de mitigação para evitar isso ou para corrigir isso o mais rápido possível, muito provavelmente que eu vou estourar o prazo. E se eu vou estourar o prazo porque um risco aconteceu, eu vou ter mais gastos. Então, eu vou estourar o orçamento também. Então, tudo é um link, tá? Se eu não tenho um objetivo traçado, se eu não tenho as responsabilidades traçadas, se eu não tenho um orçamento, se eu não tenho um prazo, se eu não faço esse acompanhamento, mais cedo ou mais tarde, um dos pilares vão ser afetados. E quando é afetado, o bolso sofre e o calendário sofre também, tá? Então, uma coisa vai balizando a outra. Esse é tá funcionando. Tô ouvindo. Deu para ouvir? Deu para ouvir, Matheus? Deu para ouvir, Alô? sim, essa aí sim. Então, esse foi um meme aqui que eu trouxe para vocês, para a gente falar da importância de monitorar um projeto, né? Aqui é um exemplo claro de quando o gato sai, né? Os ratos fazem a festa, né? Ou também de que é o olho do dono que engorda o gado, né? Se você não deixa responsabilidades estabelecidas, se você não faz um acompanhamento, se você não tem uma matriz de risco, seu projeto fica abandonado. Nesse caso aqui, imagina, né? Não tinha ninguém supervisionando, não tinha ninguém monitorando. Então, o prazo aqui claramente não era uma preocupação pessoal, tampouco o orçamento, né? Então, aqui a gente poderia ter claramente um acidente de trabalho. Um acidente de trabalho ia impactar diretamente no nosso recurso, né? Que é um das pessoas trabalhando aqui. Então, além dos gastos com a saúde de eu ia ter que realocar outra pessoa no time, ou eu ia ficar com uma pessoa a menos no time, que ia impactar na minha produtividade, aumentar meu tempo de trabalho, né? Então, ia ter desperdício, ia ter mais custos, ia ter provavelmente aqui despesas com material, né? Com os itens, né? Com as ferramentas de trabalho. Então, mais custo, mais manutenção. Se o pessoal perde aqui, né, a britadeira, é britadeira que chama, né? Não é britadeira, como chama o negócio de bater a massa aí? Não esqueci o nome, britadeira de quebrar, né?
Ai, Esqueci o nome. agora Mas você isso me aí, pegou. gente. Se eles perdem essa máquina aí de mexer a massa do cimento, eles vão ter que fazer na mão. Então, o quanto de tempo que eles vão dedicar, né, usando essa máquina, fazendo na mão o que a máquina faria. Então, também vai impactar o prazo, né? Então, é um meme aqui, mas é para relatar a importância do monitoramento e do controle. KKA, Kate, mas como que eu separo isso de microgerenciamento, né? Porque também eu não vou ficar toda hora perguntando para o meu time o que eles estão fazendo, né? Porque isso vai atrapalhar a produtividade deles, ou você é aquela chefe chata que vai ficar no pé e tudo mais. O que eu faço, né? Eu gosto muito da frase de que liberdade vem junto com responsabilidade, né? Então, assim, o meu time, por exemplo, não tem time sheet, não tem aquela folha de ponto que eu controlo a hora que eles entram, a hora que eles saem. O meu time, eu gerencio de acordo com a produtividade deles. Então, assim, eu tenho prazo para que eles entreguem. Se não foi entregue, eu vou tentar saber por quê. E eu acompanho de perto todos os projetos que eu lidero. Então, eu também não faço daily com eles, mas eu tenho um Trello extremamente atualizado, que eu consulto todos os dias de cada projeto. Então, assim, mas eu não gosto do Trello, mas assim, mas a gente não nasceu para fazer tudo que a gente gosta, né? Então, assim, se a metodologia que eu implementei na minha empresa é o Trello, os meus colaboradores eles vão ter que entrar lá nos cards que são de responsabilidade deles e me dar um status. Ou às vezes eu vou ter um Scrum Master que vai ser o responsável por fazer o follow-up com cada pessoa do time e ele vai ser a pessoa que vai atualizar o card do Trello, tá? Pode ser de outras formas, tá? Você pode sim fazer uma daily para saber como está o andamento. Ou você pode só cobrar entregas do prazo. Você que vai sentir a rotina do seu time para ter certeza que a rotina tá em dia, tá? Não precisa ser ficar perguntando toda hora o que a pessoa falou ou o que a pessoa fez. Existem outras formas. Mas esse aqui é um exemplo de que faltou um supervisor ali presencial para acompanhar e garantir as entregas, garantir que não vai ter desperdício de recursos, né? Então, por que monitorar um projeto? Para isso, para garantir que os prazos, custos e escopos sejam cumpridos. Espero que todo mundo lembre o que é escopo a essa altura do campeonato, né? Escopo, a gente sabe que é diferente do planejamento, né? Escopo é aquela etapa que a gente identifica não só o que a gente quer para o nosso projeto, mas também o que a gente não quer. Isso é muito importante na hora da execução, porque se a gente não sabe o que a gente quer ou o que a gente não quer, qualquer coisa, qualquer caminho serve, né? Então, garantir prazos, custos e escopos sejam cumpridos para detectar falhas antes que elas se tornem grandes problemas, né? Então, aqui a gente podia evitar, antes dessa galera já quase causar um acidente, podia evitar que essa brincadeira acontecesse, por exemplo, para fazer ajustes e melhorias contínuas no processo, para recalcular a rota se for necessário, tá bom? Aqui tem mais um exemplo aqui de marketing, só para ilustrar para vocês. Então, se um projeto de marketing digital previa 100 vendas no mês e já na segunda semana só alcançou 20, claramente em mais 3 semanas eu não vou conseguir bater a meta. Então, eu consigo, no meio do caminho, né? Mais 2 semanas, né? Em mais 2 semanas eu não vou conseguir bater a meta, né? Então, já no meio do caminho, eu vou revisar a minha estratégia, eu vou conversar com o meu time de vendas, eu vou entender o que eu preciso fazer para eu recalcular a rota e tentar bater essa meta aqui antes de estourar o prazo, tá bom? Não vou esperar chegar ao final do mês para falar, realmente não batemos a meta. Legal? E aí a gente vai falar da importância da comunicação nessa fase, mas em todo o projeto, tá? A comunicação é extremamente importante desde lá, quando a gente está pensando no objetivo, desde quando a gente está elaborando o escopo, tá? É extremamente importante. Quando a gente está distribuindo as responsabilidades, precisa ser claro. E aí a gente volta lá na nossa matriz SMART.
Quando um objetivo ou uma responsabilidade ela é específica, ela é mensurável. Então, como que eu vou medir aquela atividade que o meu colaborador, né, que o meu par, que o meu stakeholder precisa executar? Como que eu vou medir, né? Qual que é o critério de sucesso ou não sucesso? Se é temporal, se tem um prazo, se é relevante, se é atingível, né? Se eu tenho tudo isso dentro dessa atividade, então isso está claro o suficiente para quem vai executar, tá? Eu também digo que o óbvio, vou mandar um link também de um vídeo que viralizou no meu perfil, para o Matheus compartilhar com vocês, do que o óbvio precisa ser dito. Nesse vídeo, né, então, é numa pizzaria, e tem o cara ali que ele está tentando equilibrar. Como que é? Ele está tentando virar a massa, né? Colocar a massa ali na espátula para colocar dentro do forno. E aí o cara o par dele, né? Ele já está com algumas caixas ali na mão, né? Para fazer a entrega, enquanto ele está manuseando aquela grande espátula ali. Então, o que ele vai fazer? Ele vai exemplificar para o colega como que faz. Então, ele já está com as caixas aqui na mão e ele pega ali, né, com a outra espátula, né, ele ensina como que faz para virar a massa. E solta e vai embora. Só que no que ele solta, ele também deixa as caixas que ele estava segurando, né? Ele vai fazer outra coisa. E aí a pessoa que estava assistindo, para conseguir manusear a massa, ele vai, pega as caixas, equilibra na outra mão, e aí com a outra mão ele tenta manusear a massa. Então, tipo assim, essas caixas aqui foram zero relevantes para ajudar ele, mas não era óbvio, não foi dito. Então, sei lá, na imaginação dele, ele podia, né, achar que teve um equilíbrio ali para poder conseguir tirar a massa, tá? Então, o óbvio precisa ser dito. O que é óbvio para mim não é óbvio para o meu colega. Pessoas têm criações diferentes, referências diferentes, vivem em ambientes diferentes, consomem conteúdos diferentes. Então, o que é óbvio para a gente não necessariamente é óbvio para os nossos parceiros, para os nossos stakeholders, para os nossos colaboradores, tá? Então, algumas boas práticas que ajudam a gente garantir essa clareza, né, na comunicação, por exemplo, são check-ins regulares, né, que a gente já falou. Funciona muito bem no Scrum. Então, às vezes eu passei ali, tá lá no meu backlog aquele monte de tarefas que eu já atribuí essas responsabilidades para cada membro do time, mas na reunião de Scrum, eu vou ter dele, né, na metodologia Scrum, eu vou ter a oportunidade de perguntar para cada um se eles entenderam, né? Se é exatamente aquilo que eles estão fazendo, né? Eu vou conseguir checar para ver se é exatamente aquilo que eu gostaria que fosse feito, tá? Então, nesses check-ins, que pode ser também só no Trello lá, uma atualização, né? Um anexo que eles vão subir, um print, enfim, existem várias formas de fazer essa conferência. Então, a gente chama isso de check-ins regulares. Uso de dashboards e relatórios visuais. O famoso contra dados não há argumentos. Tá ali, tá a prova, entreguei no prazo, vendi, usei o investimento ideal, enfim, esfriou, esquentou, tudo que é mensurável eu consigo medir através de relatórios, eu consigo apresentar gráficos, né? Então, essa é uma forma que eu utilizo com o meu time e com todas as empresas que eu trabalho com projetos, e eu acho muito bacana, tá? Para conseguir dar essa visão, sendo redundante, essa visão visual para o cliente, para o meu parceiro. Canais de comunicações bem definidos. Como é que a gente vai se comunicar nesse projeto aqui? É daily, é WhatsApp, é Teams, é Zoom, é Google Meet, é Telegram, é SMS, é carta, é pombo correio, não importa. A gente precisa definir o método, o meio, qual ferramenta. Mas tem gente que fala no Slack, tem gente que fala no WhatsApp, e tem o grupo que tem os melhores amigos, mas tem o grupo da Rádio Peão, mas tem sabe? Então,
qual grupo serve para cada coisa, quem fala o que é para ser compartilhado, com que frequência, qual ferramenta, várias ferramentas, uma ferramenta, enfim, precisa estar estabelecido para não ter ruído. Ah, mas eu te mandei por e-mail. Poxa, mas podia ter avisado no Slack. Então, qual que é, né? Ou manda o e-mail, ou manda mensagem para falar que mandou um e-mail e manda mensagem no Slack para falar que ligou e deixou uma mensagem de voz. Tem gente que abusa, né? Usa todas também. Então, precisa estar bem definido. E documentos acessíveis, né? Aonde que eu encontro essa informação? Vai ser no Google Drive? Vai ser um anexo no Trello? Vou mandar no grupo? Vai estar no PIN da conversa? Onde que a gente vai encontrar? Vai ser no Notion? Né? Enfim, precisa ter clareza de onde que eu consigo encontrar os documentos, os relatórios, as imagens, as mídias, para que todo mundo tenha fácil acesso, ou quem deve ter tenha os respectivos acessos, e não ninguém seja gargalo ali. Ah, mas eu não editei, não fiz as postagens na rede social, porque o fulano não me mandou a mídia. Ah, mas eu salvei no Drive, mas você não mandou, não falou que salvou no Drive, ou salvou no Drive, mas não deu acesso. Enfim, tudo precisa ser alinhado e verificado para ter certeza que nenhuma informação vai faltar, que a comunicação está clara e que a gente consegue, está todo mundo alinhado, que a gente consegue executar cada um as suas respectivas responsabilidades. Legal? Até aqui? Vou ter que acelerar, gente. Ah, esse aqui é legal. Vamos ver se vai carregar. Eu vou pôr de novo, porque às vezes é complicadinho de entender. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Matheus, ficou claro para você o que aconteceu aqui? Deu para ver o vídeo? Sim. Você entendeu o que aconteceu aqui nesse caso? Tem uma travada uma parte. Vou pôr de novo aqui. Ah, que saiu errado a produção ali, né? Exato. O que aconteceu? Alguém desenhou a bota, o produto que era para ser fabricado. E aí eles tinham uma pasta para arquivar todos esses desenhos do que era para ser executado. E aí tinha um fichário, tinha os furos ali. Então ele tirou, né, o desenho da pasta e automaticamente veio com os furos do fichário. Quando foi para mandar para a produção, ele mandou exatamente como estava no desenho, né? Ou seja, com os furos do fichário. E quando terminou a produção, ele olhou assim, orgulhoso do produto, e falou: caramba, ficou muito bom, ficou exatamente igual ao desenho. Só que no começo do vídeo a gente vê o cliente ali, tipo, o que aconteceu aqui? Esse monte de minhas botas vieram tudo furada. O que eu vou fazer com esse monte de bota aqui? Provavelmente essas botas podem ser de serviço, né? Pode ser para limpeza, pode ser para uma equipe de segurança usar numa situação de enchente, por exemplo. E uma bota furada não vai adiantar nada, né? Vai entrar substância química, vai entrar produto de limpeza, vai entrar água contaminada do mesmo jeito e não vai adiantar de nada. Então, o que aconteceu aqui? Uma clara falha de comunicação que impactou toda a produção, que impactou na entrega final do cliente. Imagina o quanto de recurso que foi desperdiçado aqui.
mão de obra, né? Tempo de dedicação de todos os colaboradores, ou seja, então vai ter que pagar a hora de novo para o pessoal fazer de novo. Energia de todo o maquinário que gastou aqui, matéria-prima, né? Imagina que látex, plástico, alguma coisa que é usado para fazer isso aqui, toda a matéria-prima. Energia energia, já falei, aluguel do espaço, imagina que é um galpão alugado, ele teve que pagar aluguel para esse tempo de produção. Depois teve os custos de embalagem, né? Então, também, de novo, tempo ali da equipe de embalagem. Custos dessa embalagem, papelão, fita, etiqueta, impressora, tudo para essa embalagem. Custo da transportadora, então, se é caminhão próprio, o combustível, manutenção do caminhão, pneu, tudo mais, se não é o frete dessas empresas de transporte, né, para chegar no cliente, ele ficar insatisfeito. E provavelmente, se o cliente é um distribuidor dessas botas, né, impactou a entrega dele para outro projeto. Então, imagina toda a cadeia que é prejudicada pela falta de comunicação, porque um desenho foi anexado numa pasta e colocou, né, resultou em 2 furos a mais no desenho. Então, para quem colocou o desenho na pasta, pode nem ter passado pela cabeça dele que isso podia acontecer. Mas se passou, ele pode ter pensado: imagina, isso aqui é óbvio que é o furo do fichário. Então, o que é óbvio para a gente não é óbvio para outra pessoa. E aí é quando eu falo que a gente tem que ser pessimista para pensar nos riscos, nas possibilidades de acidentes, né, de falhas no nosso projeto, para que a gente consiga mitigar essas falhas. Legal? Aqui também, mais um exemplo. Mas o que pode dar errado, né? Imagina aqui nesse desenho. O que pode dar errado se eu não usar meu EPI? O que pode dar errado se eu não informar o meu colega que eu estou subindo ali? O que pode dar errado se eu não desligar o quadro geral, se eu não desligar a corrente de energia que passa aqui nesse poste, né? Eu acho que minimamente esse cidadão não voltou para contar a história, né? Não voltou ali dessa empreitada que ele tentou realizar sem nenhum IPI, né? Nossa, dá uma agonia só de olhar para essa imagem aqui, né? Então, o que pode dar errado se eu não tiver um plano de comunicação efetivo? Se eu não tiver uma matriz de risco, né? Uma verificação recorrente. Pode impactar na insatisfação do cliente, seja por qualidade, seja por atraso. Pode ser falta de material, porque eu não me antecipei numa estação, numa temporada que vende mais, por exemplo. Acidente de trabalho, porque eu não usei o EPI, porque eu não verifiquei se o ambiente de trabalho tinha condições ali de receber aquela demanda, né, de executar aquela demanda. Desperdício de recursos, como a gente falou nesse caso aqui da bota. Atraso nas entregas, também na esteira final. Pode ser também o exemplo do trânsito que eu falei, da chuva, ou de depender da entrega de um outro fornecedor, né, de um stakeholder. Então, tem que sempre considerar aquela gordurinha que eu falei para vocês. E prejuízos financeiros, que é o resultado de todas essas outras situações.